Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula. Que pena, passou muito rápido, mas vamos lá então. Vou tomar cuidado para esse vídeo não ficar muito longo, porque por mim eu ficava aqui um dia inteiro falando dessa obra-prima da nossa literatura, que é o Romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Gente, é um dado muito importante que a gente tem que começar falando sobre esse livro é que ele foi escrito pelo Lima Barreto, e o Lima Barreto, ele era mulato. Então ele tá ele tá dentro da nossa história da literatura, eh, dentro do nosso rol de escritores negros que tiveram muita dificuldade para publicar, sofreram racismo, né, então a gente tem, a Maria Firmina dos Reis, que ela é também uma autora negra, a gente tem o Machado de Assis, a gente tem o Lima Barreto, a gente tem o Cruz e Souza, que a gente viu no simbolismo. Então, a gente tem que olhar para esses escritores com muita admiração, porque com certeza as barreiras que eles tiveram que transpor para conseguir publicar foram muito mais difíceis, né? Mesmo porque, gente, ser escritor, né, era sempre estar num auge, né, dentro da sociedade, num local privilegiado. E a gente sabe que os negros, infelizmente, eles não ocupam esse lugar até hoje. Então, é assim, é admirável da gente ver e da gente valorizar a obra do Lima Barreto. Bom, gente, vamos lá então. Esse livro, ele é um livro que ele gera um mal-estar na gente, né. Ele é um livro, assim, que ele dá uma melancolia, um pessimismo, porque o Quaresma, ele é esse grande, eh, Jesus Cristo, assim, ele é esse Quixote, né, não sei se vocês já leram Dom Quixote, ele é esse idealista, ele tem esse sonho de fazer as coisas certas, e por várias tentativas, elas acabam dando errado, e a gente vai sofrendo junto com esse personagem. Aí no final a gente fica esperando uma solução mágica ali, alguma coisa que mude as coisas, mas na verdade, a gente tem, esse anti-herói, né, a gente tem essa desilusão, que é também uma característica desse momento de transição que a gente está vivendo no Brasil, que é o começo do século XX. Esse livro é publicado em 1915, mas antes ele tinha sido publicado em folhetim, que eu já contei para vocês que eles iam publicando como se fosse capítulo, sabe as novelas de hoje? As novelas de hoje eram os folhetins, então cada semana saía um capítulo no jornal, né. E então, os folhetins, o folhetim, ele circulou em 1911, mas o livro foi reunido, publicado em 1915. E é interessante a gente perceber isso, né? Porque cada capítulo é engraçado da gente ver a diferença, por exemplo, com o Dom Casmurro, porque no Dom Casmurro, a gente vê uma continuidade maior. E nesse, parece que todo capítulo é uma coisa que está começando tudo de novo, né? E é justamente por ser folhetim que tem essa característica. Porque toda semana as pessoas compravam e tinham que ler de novo aquilo tudo. Bom, e esse é o segundo romance do Lima Barreto. O primeiro romance é O Escrivão Isaías Caminha. O Lima Barreto, gente, infelizmente ele morreu cedo, com 40 e poucos anos. Ele teve uma vida muito difícil. Ele tinha um pai, ele ficou órfão aos 7 anos. A mãe dele, a mãe era professora e o pai era tipógrafo. Então ele teve uma educação muito refinada. Mas ele ficou órfão de mãe aos 7 anos. O pai, ficou o pai desenvolveu ali a loucura, inclusive quando ele vai falar do Quaresma, de quando o Quaresma está internado, a gente pode ver de como que é autobiográfico, porque ele mesmo, inclusive, chegou a desenvolver a doença do pai e ficou internado uma época também. Então, aquele momento que o Quaresma, a primeira vez que o Quaresma é internado, a gente percebe como ele descreve as coisas de maneira tão fidedigna. Na verdade, é porque ele passou também
por essa mesma experiência. Ele era alcoólatra também, porque com o pai internado e sem a mãe, ele começou a trabalhar muito cedo, né, para criar os irmãos mais novos, desenvolveu esse hábito, sofreu muito preconceito, tentou fazer faculdade, mas ele era muito ridicularizado pelos colegas, sofria realmente assim muito e começou a trabalhar como repórter, ele começou a trabalhar como jornalista, e por isso que ele tem essa escrita tão assim, né, que parece uma crônica, que ele vai descrevendo, uma escrita muito simples para a época, muito popular, certo? Se a gente for parar para pensar que os escritores naquela época era o Olavo Bilac, né, que tinha uma escrita completamente rebuscada. É porque assim, gente, é difícil para nós, porque a gente está olhando para essa obra a partir do século XXI. Se a gente voltasse para o século XIX, a gente ia conseguir perceber melhor essas nuances. Porque para nós, usar uma linguagem popular num livro, usar uma gíria, para nós é muito normal, mas naquela época era algo assim muito diferente, tanto que por isso que ele vai ser chamado de romance de transição. Por isso que ele é pré-modernista, porque ele já traz isso incorporado, que vai ser uma característica fundamental do modernismo, perdão, que é a linguagem popular, que é trazer aquela fala do homem do campo. Então, tem até algumas partes aqui, na segunda parte, quando ele está lá naquela vida agrícola, a gente percebe que ele tenta ali colocar, né, na boca do Anastácio, que é o seu criado, e no do Felizardo, né, que são seus empregados, trabalham para ele tenta colocar na boca deles um sotaque, e isso era uma coisa super inovadora. Peraí, gente, só deixa eu colocar aqui na tomada. Pronto. E aí, então, a gente vai ter esse discurso popular chegando na literatura, esse olhar para esse caipira, né, para esse homem do campo, esse olhar para as mocinhas. A gente vai ter, diferente do Dom Casmurro, a gente vai ter muitos temas sendo trabalhados, porque no Dom Casmurro a gente ficava ali, né, no casamento, praticamente, era o maior foco narrativo. Aqui a gente vai ter muitos temas sendo discutidos, porque o Lima Barreto, ele tinha como objetivo que a literatura fosse uma denúncia. Então, ele tentou, de todas as formas, trazer essa denúncia nos escritos dele. Então, ele ia lá, principalmente, falar da classe média, né, falar da burguesia. Ele dá um jeito, assim, de criticar tudo e todos. E aí, então, gente, quais que foram as obras dele, né? Para vocês ficarem assim, né? Porque geralmente o vestibular pergunta, qual que é a obra dele e tal. Né? Então, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915, Numa e a Ninfa, de 1915 também, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de 1919, e Clara dos Anjos, de 1923. Gente, eu tô super curiosa para ler esse Clara dos Anjos, porque dizem que é a história de um branco que se aproveita de uma mulata e a abandona. Tô bem curiosa para ler, depois eu conto para vocês. Mas voltando aqui, então, os biógrafos dizem que ele escreveu esse romance em 2 meses e meio, né? O grande tema desse romance é o idealismo que se choca com a realidade. Então a gente tem assim uma denúncia de um descaso em relação ao povo brasileiro. E a gente tem ali, em várias situações, o interesse pessoal, um egoísmo sendo ali colocado em primeiro lugar. E aí, então, ele via na literatura uma função, ele era muito assim engajado
Quando a gente fala que o escritor é engajado, quer dizer que ele vê a literatura como uma função muito política, muito clara. Então ele dizia que a função da literatura era unir os homens e desmascarar os males da sociedade para que os homens não fossem enganados. E aí a grande pergunta que eu faço para vocês pensarem, quais são esses males? Ó, vou até ler de novo aqui, ó. A função primordial da literatura é unir os homens e desmascarar os falsos valores e as instituições que exploram o povo. E aí, onde que a gente vê isso no romance? Quais são esses falsos valores e quais são as instituições que exploram o povo? Né? Então, só fazendo um parênteses aqui, muita gente me falou, nossa, professora, que livro chato, nossa, professora, que saco. Gente, realmente, não é o Diário do Banana, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente passar por ele para a gente perceber essas coisas, né? Quais instituições estão sendo criticadas aqui, né? Quais são esses falsos valores? É uma questão para vocês pensarem. Então aí a gente tem também um momento de olhar para a Primeira República, né? O Brasil ele estava, né, na transição ali da monarquia para a república, tal. A gente tem uma linguagem muito acessível. Já falei para vocês que o Lima Barreto ele era jornalista, mas ele também trabalhava na Secretaria da Guerra. E é muito engraçado porque a gente vê muitos pontos em comum entre o Policarpo Quaresma e o próprio Lima Barreto, porque a obra dele ele tem essa coisa de ser um pouco autobiográfica, tanto que eu falei para vocês daquela questão da, do hospício e tudo mais, né? Então, é interessante a gente analisar isso também, que o próprio Lima Barreto ele trabalhou na Secretaria da Guerra. E é muito interessante como é que ele traz esses personagens e a hipocrisia desses personagens. Então, por exemplo, o General Albernaz. Gente, é ridículo. Todos esses militares que aparecem no livro, eles não fizeram porra nenhuma. É sempre assim, eles estão sempre querendo contar a história de batalha. Aí alguém pergunta assim, mas você estava lá? Aí ele fala, não, e dá uma desculpa, não, eu fiquei doente, não, eu não sei o que, não, não sei o que lá. Né, eles estão sempre ali, é, é uma hipocrisia, porque eles são oficiais, né? Eles são general, no caso general, sargento, essas coisas, comandante, mas eles nunca tiveram numa guerra. É tipo um contrassenso, né? Chega até a ser engraçado. E aí então a gente percebe muitos temas sendo debatidos e essa coisa de desmascarar essa hipocrisia. Tem muito essa questão, tem muito essa crítica ao governo, à política, mas tem também muitas críticas sociais. Uma das críticas que aparece sociais é sobre as mulheres, sobre o que que é o casamento para as mulheres. A gente tem assim uma história super triste, que é a história da Ismênia, que é aquela moça que queria muito casar com o dentista se mandou e ela acabou morrendo, literalmente vestida de noiva, né? Então, assim, para a mulher, tudo, a vida dela inteira era casar, era se casar. Então, se ela não teve isso, era a morte, né? Que infelizmente é o que acaba acontecendo. Então, a gente percebe assim até que ponto os valores da sociedade conseguem destruir os indivíduos, né? Se uma moça não casa, ela fica rechaçada, ela é de solteira. Ser solteira é desonra, então é preferível morrer. Olha que coisa pesada, né? E uma pergunta: até que ponto as mulheres continuam com isso até hoje? Até que ponto estar solteira não é vergonhoso? É uma pergunta para vocês. Bom, e aí então
A gente tem, a gente tem muito o tema da superficialidade, da insensibilidade e da corrupção, que são as marcas do nosso país, né? Então a gente vê sempre no Policarpo Quaresma, ele é um anti-herói. Por que ele é um anti-herói? Porque ele não consegue salvar, ele não consegue. E aí o livro é dividido em 3 partes. Cada uma das partes é uma tentativa. Então, a primeira tentativa dele é uma reforma cultural. Então, ele tenta implantar o Tupi-Guarani como língua oficial. E ele é chamado de louco e ele é mandado para o hospício. Gente, vocês sabiam, né, que o Tupi-Guarani, ele era uma língua falada até em São Paulo, ele foi proibido. No Paraguai, tipo, eles são, o Tupi-Guarani é língua oficial. Vocês sabiam disso? Porque, gente, não dá para pagar os índios, não. Os índios estavam aqui, caramba. Eles têm uma cultura, né? Para se comunicar, os padres, tudo, eles aprenderam Tupi-Guarani, caramba, né? Então, isso teve que ser. Eu lembro que eu li um texto do Antônio Cândido que ele falava que foi proibido. Foi proibido, eu acho que era no começo do século XX, tá certo isso. Era bem na época que ele estava escrevendo Policarpo Quaresma. Foi proibido falar Tupi-Guarani, porque muita gente ainda falava. Olha só, meu Deus do céu. E, gente, é uma proposta completamente sensata se a gente for para pensar, porque realmente é a nossa cultura, são as nossas origens. E todo mundo dá risada, ele é louco, ele é maluco, né? A gente percebe nele essa vontade, e é engraçado que ele é sempre satirizado, né? Ele é sempre ridicularizado. Aí eles falam que ele enlouqueceu porque estava estudando demais. E aí é justamente o contrário, né? A gente não estuda para ficar sábio, para ficar inteligente. Ele era ridicularizado. Falavam, mas ele ficou louco porque ele leu muito. É que nem o Don Quixote. Enlouqueceu de tanto ler os romances de cavalaria. Porque na história do Don Quixote, ele leu muitos romances e nos romances pregava a honra, a dignidade, salvar a mocinha. E quando ele foi para o mundo e começou a fazer o que os livros mandavam que ele fizesse, ele viu que ele viu que não tinha como. Que ele era o maluco, que ele era o louco. Então, gente, essa foi por isso que a gente pode dizer que o Quaresma ele é um Quixote, né? Ele é um Quixote brasileiro. E aí, então, porque ele desconstrói esse mito romântico do Brasil como um país superior, porque no começo do século XX, o Brasil estava com tudo, gente. Brasil, São Paulo, nossa, o café, nossa, o cinema em São Paulo, nossa, Avenida Paulista, nossa, nossa. E ele fala assim, não, não é bem assim não, gente, não é bem assim não, tá? E aí, então, essa foi a primeira tentativa. Então, foi lá tentar humildemente escrever um negocinho lá em Tupi-Guarani, propôs ser transformada, ser considerada a língua oficial. Imagina que isso, tá louco, vim defender as minorias. Ha, 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 ha. Até parece, né? Aí manda ele pro sanatório, pro hospício. Aí ele falou, putz, vou pro sítio então, né? Vou comprar um sítio lá no meio do mato, numa cidade X, 2 horas do Rio de Janeiro, para descansar, né? Aí ele começa a plantar, aí ele começa a querer vender o que ele plantou, aí começa a ter eleição, aí ele não quer participar disso. Primeiro que ele tenta vender as frutas dele é uma corrupção total, porque eles pagam o preço de 10, ele vende 100 frutas e eles pagam o preço de 10 frutas. E ele fica super feliz, volta para casa como se tivesse ganhado o mundo, né, dos abacates, né? As pessoas que moram no campo são extremamente simples, têm uma vida extremamente precária e tem uma politicagem ali que controla tudo isso, ele percebe isso, e aí quando ele começa a pelo menos ficar na dele, assim,
Ele quer ficar na dele, ele começa a ser visitado pelos coronéis ali daquele lugar. Quando ele fala assim: "Gente, me deixa de boa, eu não quero saber de política, só quero plantar aqui meus abacate, me deixa de fora disso", o que acontece? Ele começa a ser multado, né, ele começa a sofrer as repressões por não estar seguindo com a ordem, então ele leva uma multa por um motivo absurdo, sabe. E outras coisas mais, né. E aí ele tem os empregados que se tornam bons amigos, né, o Anastácio, esse outro que é o Felizardo, enfim. E aí, gente, o Policarpo Quaresma tá sempre, ele não casou, não teve filhos, mas ele tá sempre com a irmã Adelaide, e ele tem muito carinho pela afilhada Olga, que é filha do Coleone, que é um italiano que veio para o Brasil e foi ajudado por ele quando estava começando a sua vida e acabou fazendo fortuna. E tem também outro personagem que vocês devem conhecer, devem lembrar, que é o Ricardo, né? Ai, gente, eu sempre confundo o nome dele, por isso que eu até anotei. Ricardo Coração dos Outros, que é o violeiro, que ele é visto como vagabundo, ele mora é como se fosse a favela, né? Ele não queria ir para a guerra de jeito nenhum, acabou indo forçado, pediu para levar o violão, e ele é muito fiel ao Quaresma até o fim, tanto que quando o Quaresma é preso, no final é ele que tenta ajudar, né. Esses são os personagens principais, assim, digamos, que estão ali junto com o Policarpo Quaresma. E é engraçado, assim, porque a gente percebe que a gente fica muito, percebendo o interesse que eles têm ou não no Policarpo Quaresma, né, porque quando o Policarpo Quaresma, o major, ele é preso, todo mundo meio que tira o seu da reta, né. Então é muito triste a gente ver isso, as 2 únicas pessoas que realmente se mexem para fazer alguma coisa é a afilhada Olga e é o Ricardo Coração dos Outros, mas mesmo assim, é meio que eles acabam não fazendo, não tendo muito como agir. E a gente fica até meio que na dúvida se eles realmente se eles realmente fizeram mesmo tudo que eles podiam para ajudar. Fica essa coisa de Pilatos no ar, sabe assim: "Lavo minhas mãos, pode, né, vocês preferem o bandido, né, solta o bandido e crucifica o Cristo?". Mais ou menos isso, assim: "Lavo minhas mãos", né. Então, gente, a gente percebe essa atitude, apesar da afilhada ter um carinho muito grande pelo Quaresma, esse final ficou meio dúbio, a gente não consegue entender, né, porque quando ela fica sabendo que ele foi preso, ela tenta, nossa gente, ai tirei sangue de mim. Ela tenta, ela tenta ir lá conversar com o marechal para ver se consegue libertá-lo, mas ela não consegue chegar até ele. E quando ela chega, assim, já que ela não consegue falar com ele, ela meio que, né, termina mais ou menos assim, né. E a gente fica assim: "Putz", termina assim, né. Eh, Saiu e andou, olhou os céus, os ares, as árvores de Santa Teresa, se lembrou por estas terras já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de 10.000 inimigos. Fora há 4 séculos. Olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa, as casas, as igrejas, viu os bons passarem, uma locomotiva apitou. Um carro puxado por uma linda parrelha atravessou-lhe na frente quando já a entrar do campo. Tinha havido grandes e inúmeras modificações. Que fora aquele parque? Talvez um charco. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra. Talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela, e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo, coração dos outros. Tipo, ela seguiu serenamente. Daí a gente fica assim: oi, tudo bom? Tipo, o quê? Como assim? Seu amigo tá morrendo, você tá serena, gata? Enfim, é porque eu acho que é esse mesmo o
clima que paira todo romance, a gente vê muita coisa errada acontecendo, a gente vê o Quaresma ficando incomodado com tudo aquilo, e ele é o louco, e ele é considerado louco. E aí a gente fica se perguntando, o que que é loucura, o que que é sanidade? É sanidade a gente se acomodar a uma realidade opressora, a gente ser alienado? Ou a gente querer lutar por fazer o melhor? Quem quer lutar para fazer o melhor é louco, é o visionário, né? Que até o Marechal falou para ele: ah, Quaresma, você é um visionário, não tá apenas costas. Você é louco, quer ajudar os pobres? Você pirou de vez? Dividir renda, dividir terra, né? Mas calma, gente. E aqui eu já tô. Vamos recapitular as partes. Então, na primeira parte, ele tenta uma reforma cultural, ele tenta impor o Tupi-Guarani. Não deu certo. Na segunda reforma, ele tenta propor uma reforma agrícola ali, né? Ele tenta melhorar a terra, estuda o solo, compra tudo, tenta vender para a cidade, não tem lucro, acaba se metendo, né? Sem querer, acaba mexendo com os grandes senhores lá, os coronéis, e acaba sendo multado, enfim. E aí ele acaba sendo chamado na terceira parte para a revolta que estava tendo, e aí ele vai servir a pátria, né? E aí, no final das contas, essa revolta foi uma coisa super sem sentido, porque ele questiona muito isso. Nossa, até que ponto a violência e o massacre levam a uma verdadeira paz, né? Para quê? Para que lutar, né? Lutar por um governo que não está nem aí para o seu país, lutar pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que nossa, gente, eu acho que eu tô falando os nomes errados. Nossa, é porque é tanto, é Floriano, é Floriano, nossa, é Marechal Deodoro, é um monte de gente. E aí, nossa, até perdi meu raciocínio, mas calma. Ah, então, até que ponto vale a pena lutar, né, para o Fonseca? Até que ponto vale gastar dinheiro com armas, sendo que tudo isso poderia ser convertido em benefício para o povo, em criação de empregos, infraestrutura, educação, saúde, né? E aí a terceira tentativa dele ele escreve um memorando para reformas, ele tenta uma reforma política, ele propõe ali pro Floriano, ele propõe que as coisas mudem do jeito que estão, por conta que tem muita gente na miséria, tem gente em condições precárias. E aí o Floriano dá as costas para ele, fala: "Ai, tá bom, ok", entra no carro, não tá nem aí. Então é muito assim, cada um com seus próprios interesses, né? Infelizmente. Então, desde que esteja de acordo com o meu interesse, tá bom para mim. Se não tá de acordo com o meu interesse, aí eu penso em fazer alguma coisa, mas ajudar os pobres, imagina, de jeito nenhum. Dividir a terra, não. Dividir a renda, ajudar os outros, mas de jeito nenhum. Então, esse é o grande tema desse romance, né? É assim a gente se conscientizar de que a gente tem um cenário muito dificultado por essas questões e eu não só no Brasil, né, gente, no mundo inteiro, mas a gente está fazendo uma leitura aqui muito específica do Brasil, no interesse pessoal. Então, é uma falta de pensamento na coletividade, no que é melhor para todos, em favor do meu umbigo, né, do que é bom para mim. A gente sabe que as grandes revoluções elas só aconteceram quando mexeu ali na elite, né? Quando tirou algum tipo de privilégio ali, porque senão nada se mexia.
Então, eh, então, gente, claro que a gente não pode falar em generalizações, né, mas geralmente é isso que acontece. Inclusive isso até acontece dentro das nossas próprias casas, com a gente mesmo. Até que ponto a gente está disposto a olhar para o coletivo e não só para nós mesmos, né? Então, esse livro ele faz a gente ter essa reflexão, e a tristeza do Quaresma é uma tristeza muito grande, porque ele lutou a vida inteira por um ideal. Ele estudou muito o Brasil, ele estudou os rios, ele estudou a fauna, estudou a flora. Ele é até meio exagerado, né? Mas é de propósito tudo isso, porque ele tinha um ideal, e a gente percebe que esse ideal, né? Esse ideal ele acaba caindo por terra. E então, esse é um livro, para encerrar a nossa aula, esse é um livro que faz a gente repensar. Será que as coisas mudaram? A gente, por exemplo, está num contexto de pandemia, né? Será que nós estamos cuidando uns dos outros? Será que a gente realmente está? Será que talvez num próximo, né? A gente num próximo momento, num próximo governo, numa próxima atitude, a gente não possa pensar numa estrutura que tenha hospital para todo mundo, né, gente? Que tenha hospital, que tenha valorização da pesquisa, da medicina, né? Que tenha moradia apropriada para todo mundo, que a gente não precise ficar aglomerado. Então, são questões para a gente pensar. Eu acho que todas as catástrofes da humanidade fazem a gente repensar o coletivo, porque toda vez que existe uma atitude egoísta, algo se desmorona, porque não dá para a gente viver em sociedade se tem um determinado grupo de pessoas se favorecendo. Quando é só o que eu quero importa. Não, a gente sempre tem que pensar no coletivo. Aí você deve estar pensando, nossa, professora, que discurso da segunda série. Gente, mas é verdade. A gente ainda não consegue. A gente é muito educado na base do egoísmo. É o que eu quero, outros que se dane. O lixo, eu vou jogar onde eu quiser, vou jogar na rua. A gente não é criado de uma forma a cuidar do meio ambiente, a pensar que sim, o planeta Terra é minha casa, sabe? Sim, se eu uso 30 sacolinhas no supermercado, isso não é legal, sabe? Eu tô consumindo plástico em excesso, né? Assim, a gente é muito criado para competir e não para ajudar os outros, certo? Será que a gente está cooperando? Porque tudo cresce na base da cooperação. E aí é muito interessante porque o Lima Barreto ele mostra, né? Ele mostra essas pessoas marginalizadas no Brasil por conta desses governos que estão nem aí. E infelizmente a gente vê que é algo que perpetua. Então é o interesse pessoal acima do interesse coletivo. Que a gente possa evoluir enquanto nação, né? Para que todos nós possamos ser um Policarpo Quaresma, para que a gente possa lutar para o bem-estar de todo mundo, para a melhoria das condições, né? Nossa, tão bonita aquela parte que ele vai para o sítio, que ele quer arrumar a terra, que ele quer plantar, que ele quer ver crescer. Vocês percebem que ele está sempre ali tentando? Imagine se todo mundo fosse igual ao Policarpo Quaresma. A gente ia ter a gente ia ter um Brasil maravilhoso.
né? Então, assim, essas questões básicas, sabe, gente, que é generosidade, coletividade, solidariedade. É isso o cerne da questão. É eu perceber o outro e a necessidade do outro. E perceber que eu não vou ser feliz enquanto meu vizinho estiver morando num barraco, certo? Porque a gente pode muito bem se dar as mãos e se ajudar e todo mundo e a gente fazer o melhor para que todo mundo tenha um mínimo de qualidade de vida e acesso às coisas. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do livro e espero que vocês façam um ótimo trabalho final e que esse livro tenha suscitado em vocês essa reflexão, né? No Dom Casmurro a gente viu que existia ali um egoísmo, né? Um apego, um ciúme doentio em relação a uma pessoa. Aqui a gente tem esse egoísmo sendo manifestado de outras formas, né? Esse descaso em relação ao outro, no caso, uma relação de país, governantes. Tá bom, gente? E eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar. Esse livro é um livro muito pessimista, mas a gente sempre tem que pensar, a gente tem que ser otimista e pensar que as coisas sempre melhoram. Sempre melhoram. Tá bom? Um beijo para vocês e bom trabalho. Beijão.